Boa noite aos que se encontram aqui no Salão Bezerra de Menezes. Boa noite também àqueles que nos acompanham pela TV e pela Rádio Comunhão. E desde já deixo o meu abraço e o meu acolhimento àqueles que acompanharão esta palestra posteriormente pelo nosso canal no YouTube. Conforme anunciado e dito pelo nosso dirigente, vamos falar um pouco sobre a necessidade das nossas obras, além das nossas palavras. O assunto, eu busquei orientação para ele no capítulo 33 do livro Fonte Viva, onde o Emmanuel, comentando uma passagem dos Atos dos Apóstolos, cuja mensagem diz: a ele, dando-lhe a mão, e ele, dando-lhe a mão, a levantou. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 41. Comentando esse trechinho dos Atos, o Emmanuel nos diz: muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se erguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. E é sobre isso que nós vamos refletir nesses próximos 30 minutos. Temos ouvido bastante em nossas palestras. Quando eu digo em nossas, eu me refiro às palestras espíritas, mas especificamente naquelas que eu tenho proferido, ressaltando a importância e a necessidade do conhecimento. Tenho me albergado em pelo menos 3 pontos dos evangelhos do Cristo e da doutrina espírita para justificar a necessidade da busca do conhecimento, os quais eu me permito repetir, caso alguém não lembre ou não tenha ouvido ainda. O primeiro fato que justifica a busca do conhecimento está em Jesus, quando ele, no alto da cruz, eleva os olhos ao céu e pede a Deus que perdoe os seus algozes e justifica o seu pedido. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, são ignorantes. Se eles conhecessem a tua lei, eles não fariam o que estão fazendo. O segundo ponto está no Evangelho de São João, quando ele ressalta a necessidade do conhecimento, dizendo: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E o terceiro ponto está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de verdade convoca os espíritas para que nos amemos uns aos outros e diz: este é o primeiro ensinamento. E o segundo ensinamento é que nós devemos nos instruir. É pela instrução, pela busca de informações, pela construção do conhecimento, que nós ampliamos
a nossa visão espiritual, é por intermédio do conhecimento que nós ampliamos a nossa capacidade de análise dos fatos da nossa vida, e é por intermédio também do conhecimento que nós faremos melhores escolhas, evitando assim complicações nesta existência e também nas futuras. Mas a mensagem do Emmanuel, que está no capítulo 33, chama a atenção para o fato de que apenas o conhecimento teórico, apenas o conhecimento das leis, não é suficiente para atender às demandas do espírito. E ele ressalta a necessidade da ação. É preciso que nós façamos alguma coisa em nosso benefício, mas também em benefício dos nossos irmãos mais necessitados. E aqui nós abrimos duas possibilidades de ação: agirmos em função dos irmãos mais necessitados da espiritualidade, os desencarnados, mas também agirmos em função das necessidades imediatas dos irmãos encarnados que ladeiam conosco nesta encarnação. Para os irmãos desencarnados, nós podemos dedicar nossas orações, nossos pensamentos positivos, para que eles possam dar continuidade às suas vidas onde estiverem, sabendo que existe alguém que vela por eles. Eu sei que, para muitos, o hábito da oração ainda é um objetivo não atingido, mas que nós podemos começar agora a pensar sobre esta prática tão importante para o nosso equilíbrio individual, mas também importante para o equilíbrio daqueles a quem destinamos as nossas preces. E por eles, podemos ou devemos começar pelos nossos entes queridos que já partiram da vida física. Quantas vezes nós nos lembramos deles? Quantas vezes pensamos nos nossos entes queridos já desencarnados, colocando-os em nossos pensamentos e em nossas orações? Quantas vezes, estando num ambiente como este, temos a lembrança deles, para que eles possam também receber os bálsamos gerados, promovidos em ambientes como este que experimentamos agora. Para os nossos irmãos encarnados, deve-nos também o dever moral, como cristãos, como irmãos, de colocá-los em nossos pensamentos, em nossas preces, em nossas orações. Começando, talvez, pelos próximos, mais próximos, aqueles que dividem conosco o lar onde habitamos, orar por nossos pais, por nossos irmãos consanguíneos, pelos membros da nossa família, orarmos também pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, estendermos um pouco mais os nossos pensamentos em forma de preces e orações por aqueles que nos dirigem os destinos enquanto seres agregados numa comunidade, numa sociedade. Os nossos representantes políticos, independente da bandeira política que nós defendamos.
quantas vezes nós lembramos de orar por eles? Quantas vezes nos detemos nas críticas, justas ou não, sobre as ações desses irmãos que carregam consigo uma responsabilidade imensa? Não só a responsabilidade do ponto de vista social, mas principalmente a responsabilidade que albergam sobre as escolhas que fizeram ao se colocarem à disposição da sociedade como representantes legais para dirigirem os destinos de milhares e milhões de irmãos. Então, lembremos desses irmãos e irmãs que ocupam os altos cargos da nossa República, para que eles possam ser cada vez mais iluminados, orientados, para que as suas decisões não lhes comprometam as consequências espirituais, mas que também as suas decisões venham ao encontro das necessidades imediatas daqueles irmãos encarnados que dependem dessas mesmas decisões. Ah, mas eu não gosto de fulano, eu não defendo as bandeiras de cicrano, mas independente de gostarmos ou não, eles estão lá, ocupando uma posição de destaque e de responsabilidade, cujas decisões nos atingirão. Então, oremos por esses irmãos e por essas irmãs. Mas não esqueçamos também de orar por nós mesmos, para que tenhamos o necessário equilíbrio para vencer as vicissitudes desta vida, sem nos comprometermos ainda mais com as leis da natureza. E quando trazemos a responsabilidade da ação para nós, devemos considerar também as necessidades imediatas daqueles irmãos menos afortunados, quer seja menos afortunados no campo da saúde física, menos afortunados no campo da disponibilidade financeira, menos afortunados na escolha e na prática de uma profissão mais digna, que possamos vislumbrar a oportunidade de sermos úteis uns aos outros, pelo menos naquilo que nos abunda nesta existência. Se eu tenho abundância dos meios financeiros, que eu possa utilizar bem esses recursos, pelo menos aqueles que me sobram, para ajudar alguém que não tem muitas vezes o necessário. Se me abunda a saúde física, que eu possa utilizar dessa abundância para ajudar momentaneamente que seja aqueles que porventura passem por necessidades nesta área da nossa existência. Mas se me abunda o conhecimento, que eu possa me dedicar a uma atividade em que eu possa levar aos irmãos mais carentes de informações aquelas que eu já tenho e que posso oferecer a esses irmãos, para que eles, recebendo essas informações, possam construir novos conhecimentos e que esses conhecimentos possam lhes servir para escolher novos e melhores caminhos, desde já, comprometendo positivamente o porvir e, quem sabe, comprometendo positivamente, desde já, a existência atual. Desta forma, podemos observar
as inúmeras possibilidades, os inúmeros meios, as inúmeras formas de sermos úteis, de darmos o exemplo que pode arrastar outros que ainda se vejam na dúvida ou na indecisão do que fazer para valer a pena estar neste mundo. São inúmeras as formas de trabalho, são inúmeros os meios de sermos úteis uns aos outros. Mas se ainda assim eu não conseguir me encontrar em nenhum desses campos de atividade, que pelo menos eu sirva para ouvir as lamentações de alguém que não tem com quem dividir suas angústias. Que pelo menos eu dedique um pouco do meu tempo, que eu dedique a minha capacidade de audição, que eu dedique um pouco do meu ombro para que alguém possa nele chorar e desabafar suas mágoas e suas angústias, que certamente afligem a tantos de nós. Emmanuel chama a atenção para a necessidade de identificarmos e alimentarmos as nossas obras. O professor Mário Sérgio Cortella, filósofo, tem um livro cujo título nos diz muito sobre esta temática. Qual é a tua obra? Qual é a nossa obra? Se nós fôssemos chamados hoje ao tribunal da divindade e ouvíssemos dele esta pergunta: qual a tua obra? O que construístes nos anos que te foram oferecidos para estar na terra nesta encarnação? O que construíste? O que ofereceste aos teus próximos? Que contribuição deste para a harmonia de alguém? Que contribuição deste para a construção de uma comunidade, de uma sociedade mais harmônica, menos dividida, mais coesa? E quando sugerimos essas reflexões, não temos como fugir dos instrumentos que estão à nossa disposição, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista filosófico, como, por exemplo, a internet, um instrumento poderosíssimo colocado à nossa disposição e que pode nos favorecer a prática do bem de forma exponencial. Há 10 ou 15 anos atrás, provavelmente, apenas nós que estamos neste auditório teríamos acesso a esta fala. Mas agora, daqui a 24 horas, contam-se as centenas de pessoas que apenas com um clique, onde estiver, utilizando apenas um aparelho celular, poderá ter acesso a essas informações e a tantas outras. E como é que nós estamos utilizando esse instrumento? Será que nós estamos utilizando esta evolução que Deus permitiu que chegasse até nós apenas para a construção do que é bom, positivo, favorável, harmônico? Ou nós estamos nos deixando levar por algumas emoções e contribuindo com a desarmonia social que tanto reclamamos? Então, a nossa fala de hoje vem nesse sentido, de refletirmos sobre as nossas obras, de refletirmos sobre as nossas ações no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, na sociedade como um todo.
Porque se tem uma coisa que o espírita jamais poderá se utilizar para fugir das suas responsabilidades, é dizer que não sabia. Dificilmente nós espíritas poderemos justificar nossas decisões, nossas ações e nossas escolhas pela ignorância. Mas é necessário que não só busquemos essas informações, mas que também saibamos trabalhá-las, transformando-as em conhecimento e, principalmente, uma vez construído o conhecimento, que esse conhecimento seja transformado em obras, em ações. O que eu estou fazendo com todos os talentos que Deus, que a natureza, que a espiritualidade tem me concedido? O que eu estou fazendo com tudo que já recebi até hoje? É necessário e sempre oportuno que reflitamos sobre tudo isso. Uma palestra que nós ouvimos, um livro que lemos, que terminada a palestra e encerrado o livro, fecha-se e voltamos simplesmente para as nossas atividades diárias, sem a necessária reflexão sobre aquele conteúdo, é desperdício de oportunidade. Então, pensemos sobre isso. O que eu tenho feito com todos os talentos que eu tenho recebido? E esta semana, um colega me fez essa pergunta. Na verdade, ele disse: eu não compreendo bem a parábola dos talentos. O que Jesus queria dizer com aquilo? Na parábola, ele diz que eu amo o Senhor, deu 5 talentos para um funcionário, deu 2 talentos para outro funcionário, deu 1 talento para outro servidor e viajou. E quando voltou da sua viagem, convocou os seus servidores para que prestassem conta dos talentos que haviam recebido. O que recebeu 5 disse: Senhor, investi os teus talentos e gerei mais 5, te devolvo 10. O que recebera 2, da mesma forma, investi, ganhei mais 2, te devolvo 4. E o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és rígido, tive medo de perder o talento que me confiastes. E aí eu enterrei para que não o perdesse. E agora que voltaste, está aqui o teu talento. Recebi 1 e te devolvo 1. E o Senhor lhe diz: mau servidor, não utilizaste bem o talento que te confiei. Por que não reproduziste este talento como os teus irmãos? E nós, que talento nós recebemos de Deus? E muitas vezes a gente fica na dúvida: o que foi que eu recebi de talento? Ora, o primeiro talento que nós podemos identificar, a reencarnação. Quantos irmãos nossos estão na erraticidade e não conseguem reencarnar para que possa continuar o processo de evolução espiritual? Nós recebemos este talento. E como se não bastasse na reencarnação, recebemos um instrumento físico perfeito. E nesse instrumento chamado corpo físico, recebemos o talento da audição, o talento da visão, o talento da fala, recebemos o talento da inteligência, recebemos o talento da saúde física, recebemos o talento de uma família que nos acolheu, que nos recebeu, que nos alimentou, que nos criou, que nos educou e nos colocou em condições de viver a nossa própria experiência como adultos.
Só aí nós já recebemos mais do que todos os funcionários juntos. E o que estamos fazendo com estes talentos? Então, para encerrar, volto a citar Mário Sérgio Cortella em sua obra que diz: qual é a tua obra? Reflitamos sobre isso. E que não fiquemos apenas na teoria, que possamos arrastar outros irmãos, outras irmãs, por intermédio do nosso exemplo, exemplo de vivência cristã, exemplo de vivência evangélica, exemplo de vivência espírita, como cidadãos no mundo que somos. Uma boa noite a todos, que possamos retornar aos nossos lares em paz, em harmonia, e aqueles que se sentirem à vontade para fechar os olhos, que possamos, neste momento, agradecer a Deus, acima de tudo, agradecer a Jesus por toda orientação que nos deixou e que continua nos proporcionando a cada dia. Agradecer aos nossos mentores, nosso anjo guardião e a todos aqueles que de algum lugar do universo vela por nós. Que assim seja, em nome de Deus e em nome de Jesus.